Queria tocar no assunto aqui, eleições, que é o que você falou. Eu contei uma história aqui, acho que recente, dentro dos últimos Gamecasts, eu não lembro agora exatamente qual foi, falando da eleição de 2014, Aécio e Dilma e tal, que, pô, foi um jeito que ali que eu não perdi muito dinheiro, perdi pouca coisa, mas porque, cara, ali era uma aposta, era 50-50, tanto é que o resultado da eleição foi 51-49, né? Até, sei lá, minutos na hora que saiu, para as pessoas que não acompanhavam a eleição naquele momento, 2014, eu lembro até hoje, cara, eu tava no aniversário de uma sobrinha aqui, aí ligou a televisão, a partir das 8 da noite começaram a sair os resultados, né? Por conta dos fusos horários e tal no Brasil. Antes disso não tinha saído nada. E saiu, a Aécio estava na frente, depois a Dilma foi virando aos pouquinhos e fechou 51-49. Cara, eu tinha comprado opções a seco ali do Aécio. Mas mesmo assim, na época, se dizia que as opções já estavam gordas. E aí, para o pessoal que quer fazer isso em eleições nesse ano, não estou falando que é para fazer, estou falando para as pessoas que têm interesse em fazer uma fezinha, porque acho que o mercado vai apostar mais num candidato do que no outro, enfim. Eu queria que você explicasse esse momento, né? O que são opções gordas e magras, se é que faz sentido para quando for chegar nas eleições, para as pessoas terem um pouco mais de noção sobre esse operacional todo aí. Ah, deixa só o Elvis, só para colocar mais o pessoal neste momento, né? Cara, virou uma febre porque no primeiro turno não se esperava uma votação tão expressiva do candidato na época do Aécio Neves, e ele teve uma votação muito expressiva. Então, isso foi no domingo, na segunda-feira o mercado deu um belo salto e as opções se valorizaram muito bem. E aí, para o segundo turno, chegou. Mas é aquela história que eu bato sempre e falo, cara, você não pode pensar dessa forma, senão você está ferrado, né? Chegou lá, nas vésperas do segundo turno, tudo embolado, o que as pessoas imaginam? Que você vai ter o mesmo movimento do passado. Mas aí o que aconteceu? Por conta dessa busca por opções de call e também por opção de put, por conta de uma possibilidade de uma grande volatilidade, as opções, tanto de call quanto de put, independente de quem ganhasse, para quem pegou na última hora, acabou dando prejuízo. Por quê? Porque o mercado não teve tanta volatilidade, e aí o evento de volatilidade não existia mais, as opções perderam gordura, e o cara da put, se ele saiu na abertura do mercado, ele até ganhou alguma coisa, mas se ele esperou 15 minutos, ele perdeu, e o cara da call também perdeu. Ou seja, toma muito cuidado com isso, pessoal. O mercado está sempre na frente da notícia, do que vai sair e tudo mais. Se você esperar sair a notícia para fazer qualquer coisa, ou nas vésperas da notícia, né, cara, você geralmente é pego de calça curta. Tem um ditado que a gente fala bastante, compra no boato, realiza no fato, né? Então, quando o fato se concretiza, já é tarde ali. A galera já está posicionada, já se posicionou muito mais no boato. Quando se concretiza, muita gente já está realizando, né? Mas, enfim, deixa eu vou começar com uma história, e aí depois eu vou explicar um pouquinho mais esse conceito de volatilidade, né? 2000 nessa eleição mesmo que você citou, lá de 2014. Eu não estava na mesa, né? Até depois eu conto um pouquinho mais da minha história, mas eu estou na mesa há 5 anos. Então eu não peguei essa eleição, mas eu ouço bastante essa história porque ficou muito marcante no mercado institucional. Quem negocia opções de ação no mercado institucional, basicamente desde aquela época, conhece essa história. O que aconteceu? Tinha um fundo gigantesco, sei lá, mais de 20, 30 bi sob gestão de reais aí no Brasil. Na época talvez fosse um pouquinho menor, tivesse, sei lá, seus 15 bits sob gestão. O cara chegou, véspera ali do segundo turno, por ali, e o primeiro turno, por ali, ele foi atrás de opções de Petro. Ele queria comprar call de Petro. Então ele queria comprar, né, o upside, queria comprar a chance de alta ali, ele achava que o papel ia subir. E aí ele começa a comprar. Ele vem num dia, eu quero comprar. E quando a gente fala de institucional, é normal você ter sizes assim, né? De, sei lá, 2, 3, 5 milhões de opções. As coisas um pouquinho maiores, 10 milhões de opções, que são equivalentes a você ter uma exposição a 10 milhões no papel, basicamente, né? Se aquilo andar para o seu lado, você vai ter 10 milhões de Petrobras, de quantidades de Petrobras mesmo, né? Então, o papel a 30 reais, por exemplo, a gente está falando de uma exposição aí, sei lá, 10 milhões de opções, são 300 milhões de reais. O cara montou, ele começou, veio com essa compra,
E não parou mais, assim, por dias ele vinha e comprava, não, hoje eu quero comprar 10 milhões de opções de Petrobras, hoje eu quero comprar 10 milhões, e foi, todo dia. Chegou no final, ele montou uma posição, sei lá, de 100 milhões de quantidades de opção, uma quantidade, assim, boçal, e aquele cara que tinha vendido para ele em uma das primeiras tranches, inclusive isso aí até depois dizem que foi um dos pilares que até gerou demissão lá, né, de uma das instituições que vendeu lá no começo, enfim, deu problema lá em algumas tesourarias isso daí. Mas enfim, aquele cara que vendeu lá no começo, ele começou vendendo essa opção de Petrobras a um certo preço, com uma certa volatilidade embutida naquele preço, ou seja, esperava-se que o papel oscilasse de uma certa forma, e aí você embute essa volatilidade no preço. Vamos supor que ele começou a vender a 40% de volatilidade, e aí esse é o conceito de engordar que vocês falaram, né? O que foi acontecendo? Se no outro dia o cara veio e falou assim, eu quero comprar mais 10 milhões, ninguém mais queria vender nesse nível, por mais que nada tivesse acontecido no papel, supondo que tivesse tudo igual, ninguém mais queria vender a 40 de vol, o cara já ia subir um pouquinho. Ah, não, você quer comprar mais 10 milhões? É muita coisa. Eu te vendo a 42 de vol. E aí o cara vem no dia seguinte, ele fala, pô, mas não vai acabar nunca? Eu te vendo a 45 hoje. Isso supondo que não tá acontecendo nada, tá? Fora que todo dia saía pesquisa e todo dia era S na frente ou Dilma na frente. A S na frente e Dilma na frente. Então aquele cara que vendeu essa volatilidade, porque quando você negocia opções, você está negociando a volatilidade daquele papel, ele já estava se lascando desde a primeira venda dele. Aí o cara veio 40, 45, 50, 60. E essa vol foi cada vez subindo mais e o papel realizava de fato, ou seja, oscilava muito todos os dias. Se você pegar um gráfico, né, da Bloomberg de volatilidade realizada nesse período aí de ali, eleição, outubro, novembro, dezembro, para Petrobras, daquele ano de 2014, você vai ver que a vol ela sai dessa casa de 30% a 40% e bate 120%. 120%, a gente está falando de uma volatilidade anualizada de algo de, sei lá, tem uma volatilidade implícita de uma oscilação de 8% ao dia no papel, entre o high e o low dele ali, que ele oscila mais ou menos uns 8% ao dia, algo próximo disso. 16%, uma regrinha de padeiro, vai. 16% de volatilidade anualizada é uma volatilidade de 1% ao dia no papel. Então, se bateu 120, vai, a gente estava perto aí de uns 8, né, 9% de volatilidade ao dia. Aquele cara daquela tesouraria que começou a vender a 40 e essa volatilidade bateu 120 e ele estava exposto nela, ele se lascou, ele se quebrou inteiro. Primeiro que o size era muito grande, segundo que essa volatilidade explodiu. Quando a gente está falando, a gente fala às vezes de um ponto de vol de 40 para 41, já é muita coisa. De 40 para 120 é um absurdo, assim, esse cara se lascou. E aí, o outro cara na outra ponta do fundo, que comprou um caminhão de calls de Petrobras, e esse ele estava apostando não na volatilidade, mas só na direção do papel, que era alta, né? Ele apostava na alta. E a gente viu o que aconteceu. Ele levou para a eleição deu Dilma, o papel abre no dia seguinte caindo não sei quanto, né? Valendo metade do que era para valer. Por mais que a opção dele estivesse gorda em vol, essa volatilidade maior, né, mais gorda, ela não foi suficiente para suprir a perda que o papel teve. Então ele também perdeu muito dinheiro. Então a gente tem um caso em que tanto o comprador da opção quanto o vendedor da opção perderam dinheiro. Isso pode acontecer, tá?